A dureza de nosso coração. Então Jonas, do ventre do grande peixe, orou ao Senhor seu Deus. Jonas 2:1. Estive recentemente em Bagdá, às margens do rio Tigre, e passando por uma das pontes que ligam ambos os lados do grande rio, pude olhar para as águas e imaginar Jonas, entre aspas, de carona, em um grande peixe passando por ali. Mossul, que é a antiga Nínive, fica a 400 quilômetros a noroeste de Bagdá, subindo o Tigre. A história de Jonas é interessante, pois ilustra a reação do crente diante da vontade de Deus. Primeiramente, ao ouvir a ordem do Senhor para ir pregar o arrependimento a Nínive, ficou extremamente desgostoso ao pensar na mera possibilidade dos ninivitas se arrependerem e evitarem assim a destruição. Jonas não foi um missionário do Antigo Testamento, bem como os ninivitas não foram convertidos e salvos. O motivo de Deus enviar Jonas a Nínive, capital do Império Assírio e inimigo de Israel, foi dar uma lição ao próprio povo, mostrando que mesmo o ímpio, diante da ameaça do juízo, acreditou naquilo que Deus faria e retrocedeu, ainda que momentaneamente, diferente de seu povo que, ao ouvir o vaticínio dos profetas, continuou em suas impiedades e no paganismo. Para que alguém fosse participante do povo no Antigo Testamento, eram necessários a circuncisão, a guarda da lei e o compromisso de ir a Jerusalém para adorar. Nada disso foi assumido pelos ninivitas. Quando Jesus diz que os ninivitas se levantarão no juízo e condenarão a incredulidade dos judeus da época, Mateus 12:41, tem como base a mesma argumentação. Eles, ímpios que eram, acreditaram que Deus destruiria Nínive, enquanto o povo que ouvia o evangelho da boca do próprio Cristo não cria. A própria mensagem pregada por Jonas não era um convite à aliança, mas o mero anúncio de juízo. Outra coisa que comprova a não salvação dos ninivitas é que, pouco tempo depois de Jonas, Nínive foi destruída. A ida do profeta à grande cidade tinha como objetivo a composição do livro para ser uma espécie de, entre aspas, tapa na cara do povo, um exemplo contundente para os hebreus, a fim de que percebessem o quanto eram contumazes no pecado. Jonas quis fugir de Deus, indo para Portugal. Isso mesmo. Aquilo que sobrou da antiga Tarsis hoje se localiza na Espanha, próximo à fronteira de Portugal. Todavia, na época de Jonas, a maior parte da cidade estaria em nossos dias em solo português. A direção que quis tomar era diametralmente oposta àquela que Deus havia ordenado. Era para ele ir rumo ao Oriente e ele foi para o Ocidente. Para chegar à cidade, o itinerário era literalmente, entre aspas, acabou o mundo, vire à direita. O Estreito de Gibraltar, a distância mais curta entre a África e a Europa, talvez aquilo que era conhecido na cultura clássica grega como, entre aspas, os portais de Hércules, era a saída do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, águas desconhecidas e envoltas em grandes lendas e mistérios. Não se tinha embarcações apropriadas para navegar em mar grosso. Por isso, ao passar pelo estreito, teria que virar à direita subindo a costa portuguesa. O peixe engoliu Jonas, possivelmente em algum ponto do mar Mediterrâneo. Dessa forma, embarcando, ou melhor, empeixado, entre aspas, foi vomitado 3 dias e 3 noites depois na praia de Nínive, no rio Tigre. Como você estaria se fosse arremessado ao mar revolto no meio de uma enorme tempestade e uma criatura aquática gigantesca te engolisse? Uma vez na escuridão digestiva da criatura, qual seria a sua atitude? É surpreendente que o profeta levou 3 dias para se dirigir a Deus arrependido, suplicando auxílio. É por isso que Jonas é um, entre aspas, tipo de Cristo, isto é,
alguém que figuradamente mostra em sua vida algum episódio relativo ao ministério do Messias. A expectativa de vida de alguém engolido por um enorme peixe nas profundezas do mar é nenhuma. Por isso, o profeta figuradamente volta da morte, figuradamente ressuscita após 3 dias, ao ser vomitado pela criatura nas praias de Nínive. O que é necessário para quebrantar um coração em revolta contra Deus, mesmo o coração de um profeta do Senhor? A dureza de um coração pode ser tamanha ao ponto de simplesmente aceitar o juízo de Deus sem qualquer clamor ou arrependimento, como se a passividade diante das consequências das más obras seja alguma expressão de piedade. 3 dias depois de ser engolido, finalmente seu coração é quebrantado e assim clama a Deus. No entanto, sua súplica era referente estritamente à situação que ele vivia, pois sua indisposição contra a vontade de Deus continuava. Depois de anunciar a catástrofe da cidade, sentou-se nas colinas ao redor, esperando assistir, entre aspas, de camarote, o horrendo espetáculo. Devido ao sol escaldante, fui testemunha disso ao sofrer com 45 graus centígrados lá, chegou a 47, Deus fez subir sobre Jonas uma planta que lhe fizesse sombra e refrescasse. Todavia, a planta logo secou, provocando a ira do profeta. Deus então lhe pergunta: é razoável tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Jonas 4:9. É importante perceber que o centro da inconformidade do profeta não era com a morte da planta, mas com a não realização de sua vontade. A revolta se dá não por acontecimentos, mas por contrariar o que queremos. Lembremos do exemplo de Jó, quando já doente, depois de perder todos seus 10 filhos e propriedades, ao ouvir a proposta diabólica de sua esposa: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Jó 2:9. Ele prontamente respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Verso 10. Nossa memória é seletiva. Diante daquilo que nos contraria, nos traz sofrimento, nos esquecemos de tudo o que o Senhor já fez por nós, nos esquecemos de Cristo. Jonas havia sido livrado da morte, mas seu coração volta a se amargurar por não concordar com a vontade de Deus. Lembremos sempre da graça e misericórdia do Senhor. Aprendamos a louvá-lo mesmo entre dores e no meio das lágrimas. Ele já nos deu a sua vitória. Ao invés de revolta e endurecimento do coração, dobremos nossa vontade e busquemos a vontade de Deus, qualquer que seja ela, reconhecendo, mesmo que muitas vezes sem entender, que ela sempre é o melhor para nós. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.